Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link desses cursos fica na descrição. Muitas dispersões coloidais elas não podem ser identificadas apenas pela aparência. Uma dispersão coloidal bastante curiosa é a formada por partículas de ouro em água, que, contrariando a lógica, se apresenta como um líquido límpido, sem nenhum traço de turbidez e na cor vermelha, azul ou roxa, dependendo do tamanho das partículas de ouro. Para mostrar facilmente que tal sistema é uma dispersão coloidal, basta usar o efeito Tyndall. Explique o que é o efeito Tyndall e se as soluções, as misturas homogêneas, elas também apresentam esse efeito. Bom, pessoal, a primeira coisa, né? O que vem a ser esse efeito Tyndall? Ele corresponde a uma dispersão da luz pelas partículas coloidais ou partículas em suspensões, tá? Isso significa o seguinte: quando você tem, aqui eu coloquei uma imagem, ó. Nessa imagem a gente tem uma solução que é uma mistura homogênea, tá? Ou mistura homogênea. E ao lado a gente tem um coloide. A mesma coisa aqui no segundo caso, tá? Você tem primeiro uma solução, depois você tem um coloide. O que você consegue observar? Quando existe a passagem de luz pela solução, você não consegue observar aqui, ó, partículas. Só que existem partículas aqui. Um exemplo de solução, um bem comum, né, é a gente falar da água mais sal. Se você tem água junto com sal, o sal ele fica dissolvido na solução, no solvente, que é a água, né? O sal a gente vai, nas soluções a gente chama ele de soluto, né? E a água é o solvente. Ele fica dissolvido de uma forma que não tem como a passagem de luz fazer com que exista esse efeito de dispersão da luz pelas partículas que são muito pequenas, que são as partículas do soluto. Essas partículas de soluto que temos na solução, elas são partículas de tamanho menor do que um nanômetro, tá? Muito pequenas. Já nos coloides, nós temos partículas, vou colocar aqui, ó, com tamanhos entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Essas partículas, elas têm um tamanho que quando a luz passa por elas, elas conseguem fazer a dispersão da luz, tá? Por causa do tamanho dessas partículas em relação ao comprimento de onda da luz. E aí o que acontece? Você consegue observar as partículas de um coloide fazendo a passagem de uma luz. Isso é chamado de efeito Tyndall. Tá? Já numa solução isso não acontece porque as partículas são bem menores. Então, só para ficar mais ou menos uma resposta aqui, a gente pode falar que efeito Tyndall corresponde à dispersão da luz, tá? Então vamos marcar isso, ó. O efeito Tyndall ah, corresponde à dispersão da luz a gente pode falar que acontece em um coloide, tá? Em um coloide. Em um coloide. A segunda pergunta que foi feita é se as soluções, que são as misturas homogêneas, também apresentam esse fenômeno, né? E não, né? As soluções não apresentam o efeito Tyndall porque as partículas do soluto elas são muito pequenas. Então, a gente vai colocar aqui que não, pois as partículas do soluto são muito pequenas.
é isso, pessoal. Terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Espero que vocês tenham gostado e entendido aí o que é efeito Tyndall, né? Então, é esse efeito de dispersão da luz quando passa por um coloide. E a gente observa esse efeito em vários casos. Um caso, por exemplo, a poeira, ela é um coloide. Quando você tem um carro, meu desenho de carro não é uma maravilha não, mas vou fazer aqui. Olha só, quando você tem um carro e o farol do carro ele está aceso em um local onde tem poeira ou que tem a neblina no ar, você consegue ver aquelas partículas. Isso aqui é efeito Tyndall. Ah, mas teve um dia que eu vi um carro e aí estava lá num lugar, não tinha neblina e nem tinha poeira. Vamos supor que você está numa cidade sem poeira ali, sem neblina, né, sem fumaça, porque são todos colóides. Aí o que acontece? Você só consegue ver a luz do carro aqui, ó. E na onde ela bate, né? Sei lá, tem uma parede, é claro que você vai ver a iluminação aqui, nessa parede. Agora você não consegue ver ela pelo caminho. Então, isso aqui também é efeito Tyndall, é a passagem da luz por um colóide. Como a poeira, a fumaça são colóides, a neblina é um colóide, se tiver uma delas, ó, aqui você vai conseguir observar esse efeito Tyndall também, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução da questão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também para concursos militares, o link desses cursos fica na descrição do vídeo. Se você precisar de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Eu desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e até mais!